Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a mais uma aula da disciplina de projeto detalhado de software. Tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o que é ser iterativo, evolutivo e ágil. Tá? Essa aula está baseada no capítulo 2, tá? Do livro base da disciplina, né? Do Craig Larman, que é utilizando o ML padrões, né? Uma abordagem, uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas três palavrinhas-chave e principalmente sobre o processo unificado. Bem, o processo unificado, certo? Ele surgiu como um processo iterativo, né, bastante popular para o desenvolvimento de software. Vocês devem lembrar aí também que também havia o Cascata, né? O Cascata também foi muito utilizado por muitos anos para desenvolvimento de software. E você também tem o RUP. O RUP, provavelmente vocês também já ouviram falar. O RUP, ele é um tipo de processo unificado que foi implementado por essa empresazinha aqui, ó, pela Rational, né? Então, o processo unificado da Rational, chamado de RUP, né, é um tipo de processo unificado, certo? Então, o processo unificado seria um negócio mais genérico e o RUP em específico seria uma implementação, né, um tipo de um processo unificado. O RUP, né, ele é um processo unificado que foi detalhado, né, foi feito pela Rational, como eu falei, e agora faz parte da IBM, né? A IBM adquiriu essa empresa aqui já faz alguns anos, não lembro exatamente quantos, mas já faz alguns anos. Né? E o RUP ele foi muito utilizado em diversos projetos de desenvolvimento de software por ele promover boas práticas e ser aberto à inserção de técnicas de outros processos e ou metodologias. Né? Então, o RUP ele aceita trazer técnicas de outras metodologias, como do Scrum, do XP, diferentemente do Cascata, que ele era muito fechado, né? Ele tinha já a sua metodologia bem definida e você não conseguia ou tinha bastante dificuldade em trazer novidades ou ferramentas ou técnicas que eram utilizadas em outras metodologias ou processos. Então, o processo unificado ele incentiva a inclusão de técnicas de outros métodos iterativos, por exemplo, né, a metodologia XP, vocês já ouviram falar, né, do Extreme Programming, né, também chamada de XP, onde algumas diretrizes que foram trazidas para o processo unificado é você ter um feedback constante do sistema, né, você fazer uso de uma abordagem incremental, né, você vai desenvolvendo o software por etapas, né, onde você vai evoluindo a cada nova iteração. Você tem uma comunicação entre os envolvidos bem definidos, né? Você trazer o cliente para perto do desenvolvimento do software. Você também fazer uso de TDD, né? Que é o Test Driven Development, que é o desenvolvimento baseado em testes, né? Nessa técnica em específico, todo o desenvolvimento ele é guiado pela proposta, né? Constrói teste, implementa e testa, né? Então, primeiro você faz o teste, depois você programa, você implementa a funcionalidade que resolve aquele teste, e depois você melhora aquele código, né? Você faz uma refatoração. Então, ou seja, você primeiro programa, você primeiro modela o teste, depois que você tem o teste, ó, eu quero que o meu sistema faça isso aqui, ele tem que passar nesse teste porque eu quero que o resultado dele seja esse. Né? Você modela a funcionalidade com o teste. E após isso, você implementa, né, o código realmente que vai fazer com que o sistema cumpra aquele teste, depois você faz a refatoração, ou seja, você melhora aquele código que você fez para tentar reduzir o tempo de execução, ou utilizar menos recursos, ou estar mais legível, você melhora ele de alguma forma, certo? Então, a primeira parte do TDD, né, você faz o código para cumprir o teste, e depois que você cumpre o teste, você vai melhorando aquele teste. Você vai melhorando aquele código, desculpa. Também fazer uso da refatoração, né, como eu já falei, que é você fazer essa melhoria do código de forma iterativa. Você também fazer uso da integração contínua. O que é a integração contínua? A partir do momento que você vai desenvolvendo software, você garantir que aquele pedaço que você desenvolveu, você consegue integrar ele no que já foi desenvolvido. Né? Não é um negócio à parte, não é uma coisa muito diferente do que já foi desenvolvido. Você faz ele de uma forma que você consiga criar conexões, você consiga acoplar ele, né, de forma facilitada no sistema que já foi desenvolvido. Né? Lembre que é um processo interativo, né? Então você tem que ficar sempre
acoplando o que está sendo desenvolvido novo no que já existia, né? Então, você tem um trabalhinho considerável quando você fala de integração também. Outra prática foi a reunião diária do Scrum, né? Você conseguiu trazer também a reunião diária, que é utilizada no Scrum, para o processo unificado. Né? E você tem que lembrar que não há método 100% correto, né? Então, dependendo do problema a ser solucionado e das premissas do projeto que está sendo desenvolvido, você pode escolher utilizar o processo unificado, ou cascata, ou outro processo, ou outra metodologia que se adeque melhor ao seu projeto, né? Então, quais os motivos para você utilizar o processo unificado, né? Ele é um processo iterativo, né? E alguns estudos, né, já mostraram que a chance de fracasso dos processos de software que usam processos iterativos ela é mais baixa quando comparada a outras metodologias como cascata. Tá? Então, você desenvolver de forma iterativa, você reduz as chances de fracasso do seu software. Né? Isso já foi comprovado por diversos estudos. Então, você utilizar abordagens ágeis e iterativas, né, é uma coisa bastante interessante. Né? Com exceção de alguns projetos bem específicos onde o cascata é mais indicado, né? Mas isso aí fica para uma outra conversa, tá? Então, as práticas do processo unificado, né, elas vão fornecer uma estrutura de como você vai realizar e como você vai explicar, né, análise de projeto de software orientado a objetos. Né? O processo unificado é flexível e pode ser utilizado em uma abordagem ágil, né, que inclui práticas de outros métodos também, como o XP e o Scrum, né, e também de outras metodologias de uma forma geral. Então, o Larman, né, ele encoraja os clientes a entender e adotar um misto de técnicas que são úteis em diversos métodos, né, em vez de uma mentalidade dogmática de meu método é melhor do que o seu. Então, é muito difícil você dizer que um método é melhor do que o outro, né? Ele é melhor do que outro em qual sentido, né? Em quais aspectos, em qual contexto ele está inserido. Então, tudo isso tem que ser avaliado ao você dizer que um é melhor do que o outro, né? É por quê, né, que ele é melhor. Você também tem que explicar isso, certo? E o desenvolvimento iterativo e evolutivo, né? Desenvolvimento iterativo é aquela palavra-chave, né, tanto do processo unificado quanto de outros métodos, e consiste em você ter uma série de mini projetos curtos, né, de duração fixa, que são chamados de interações. Então, cada interação é um mini projeto, né, curtinho, geralmente de 3 semanas, né, mais ou menos, ou mais, depende da sua abordagem. O produto de cada interação ele vai ser um sistema parcial, certo? Executável, testável e integrável. Né? Ou seja, você tem que conseguir executar aquilo que você desenvolveu, né, na iteração. Não necessariamente tem que ser um protótipo, certo? Não é um protótipo, mas você tem que conseguir testar aquilo ali que você desenvolveu. Ou seja, tem que ser um módulozinho que já está pronto e que está com qualidade de ser usado no sistema na produção, né? E ele tem que ser integrável, né? Você tem que conseguir acoplar ele ao resto do sistema que já foi desenvolvido também em outras interações, certo? Então, cada interação vai ter as suas etapas, né, de análise de requisitos, projeto, implementação, teste e integração, certo? E baseado nos refinamentos e nos incrementos sucessivos do sistema por meio de múltiplas interações, né, feedback também e adaptações, né, isso tudo vai convergir para um sistema mais adequado. Né? Então, você vai melhorando ele conforme você vai entendendo o sistema. Conforme você vai desenvolvendo, você vai entendendo melhor, você vai compreendendo melhor como ele deve ser feito, o que é que ele devia fazer, e com isso você vai evoluindo o sistema a partir das interações. Certo? Né? E ele vem em contraposição ao ciclo de vida sequencial, né, também chamado de cascata, onde você tem uma imediata programação e teste, né, parcial do sistema em ciclos, né, que são as interações. O desenvolvimento ele inicia antes que os requisitos tenham sido definidos em detalhes. Né? O que é definidos em detalhe? É você tentar definir lá as minúcias, os detalhezinhos de cada requisito, todos os cenários possíveis, e isso não é uma boa prática na metodologia ágil, certo? Você tem que fazer o suficiente para que você consiga começar a trabalhar em cima daquilo e ir melhorando, né, conforme você vai implementando.
E também, né, a realimentação ela é usada para esclarecer e aperfeiçoar as especificações em evolução. Como eu falei, geralmente, né, uma iteração ela tem 3 semanas, tá? Pode ser mais ou menos, depende do seu projeto. Mas elas têm que ser de tamanho fixo, né, ou limitadas por um espaço de tempo, certo? E em cada interação você vai ter uma etapa aqui de requisitos, você vai ter uma etapazinha de projeto, né, de construção daqueles requisitos, de melhoramento, evolução, entendimento, né? E você vai ter também as etapas de implementação, teste, integração e outras atividades, né, de projeto que são inerentes àquela iteração. E por fim você vai ter a integração final e teste de sistema, né? Com isso você vai gerar, né, esse pacotinho aqui de código que já está com a qualidade final, né? Ou seja, ele já foi construído, foi entendido, construído, aprimorado, melhorado e ele já está no ponto final, mas ele só faz uma pequena funcionalidade do sistema, né? Então você precisa fazer outras interações para que você consiga, né, aumentar, né, você consiga expandir essas funcionalidades aqui, né? Mas sempre com a qualidade de produção, né? A qualidade final do sistema, tá? Na segunda iteração você repete esses passos aqui, né? E a realimentação da iteração N, ela vai levar ao refinamento e adaptação dos requisitos e do projeto na interação N mais 1, né? Então, ele vai sempre melhorando a cada interação, certo? Então, o sistema ele vai crescer de forma incremental, né? Você vai adicionando cada vez mais funcionalidades ou blocos de código que são interligáveis, né? Que podem se conectar e que são bem definidos. As iterações iniciais elas estão longe, né, do que é o verdadeiro caminho do sistema, né? Então, por meio da realimentação e da adaptação, o sistema ele vai convergir para os requisitos e o projeto mais adequado, né? Ou seja, no começo você não sabia bem o que você estava fazendo, né? Mas você só vai entender melhor o que, é que você está fazendo quando você continuar fazendo, certo? Então, conforme você vai construindo, né, você vai melhorando de forma incremental e evolutiva, vai chegar um momento que você consegue entender, realmente o sistema é isso aqui que eu estava fazendo, ó. Agora eu já consigo entender bem melhor, agora eu já consigo dar prosseguimento, né, a parte da implementação de forma mais detalhada, porque a parte de entendimento do sistema já está bem mais clara do que lá no início, né? Certo? E essas margens aqui seriam uma interação, né? Uma interação de projeto, implementação, integração e teste, né? Que a gente mostrou no slide anterior. E nas últimas iterações, né? É rara uma mudança significativa de requisitos, mas ela pode ocorrer, certo? Então essas mudanças tardias elas podem dar à organização uma vantagem competitiva nos negócios. Ó, eu não estou dizendo que aqui no final é impossível que os requisitos mudem. Podem mudar, mas o que você entendeu durante toda a trajetória vai lhe auxiliar a fazer isso aqui de forma bem mais facilitada, né? Diferente lá do cascata, onde você tenta definir tudo aqui, e quando você chega aqui, se tivesse esquecido alguma coisa aqui no comecinho, ia dar problema, né? Ia dar muito problema, muita dor de cabeça, ter que passar por todas as fases de novo. E o processo unificado, né, o desenvolvimento interativo e evolutivo, ele tenta evitar essas grandes falhas justamente por essa adaptação constante. E aqui vocês podem ver a percentagem de modificação em projetos de tamanhos diversos, né? Então, observem que quanto maior o projeto, certo? Aqui analisado em pontos por função, tá? É uma métrica de software, depois vocês podem procurar de forma mais funda sobre isso, mas ele indica basicamente o tamanho do projeto. Então, quanto maior o projeto, mais modificações vai haver nos requisitos. Então, um projeto que tem 1000 pontos por função, você vai ter aí aproximadamente 18 ou 19% de modificação dos requisitos, né? Ou seja, 18 a 19% dos requisitos que você definiu lá no começo, né, usando o processo cascata, por exemplo, eles vão mudar, certo? Isso vai indicar que você vai ter funcionalidades que não são adequadas ao que você esperava, né, ao que o cliente desejava. Então, você perdeu tempo com aquele projeto, com aquela implementação, e você não vai entregar o que o cliente queria. Por quê? Porque o requisito ele vai precisar ser modificado, certo? O que você definiu lá no começo não é mais válido, e quanto maior for o projeto, maior a chance de dar errado, certo?
Então, a realimentação e a adaptação, elas são características essenciais nos projetos de software, né? Então, a realimentação inicial são os programadores, né, os desenvolvedores, tentando ler especificações e demonstrações do software ao cliente. A realimentação dos testes e dos desenvolvedores para refinar o projeto e modelos. Você tem também a realimentação do progresso da equipe no refinamento das características, né, cronograma e no orçamento do projeto. E você tem a realimentação do cliente e do mercado ao repriorizar as características que devem ser realizadas na iteração seguinte, né? Então, vejam que todo o sistema é baseado na realimentação, né? Na parte de interação, né? As iterações e evolução do sistema, certo? Vejam esse gráficozinho aqui, né? Aqui você tem a separação por iterações, certo? Então, imagine, né, que este vai ser, em última análise, um projeto com 20 iterações, né? Então, aqui a gente tem as 5 primeiras interações. Em desenvolvimento iterativo evolutivo, os requisitos eles evoluem ao longo de um conjunto de iterações iniciais, por meio de uma série de reuniões de requisitos, né, por exemplo. E talvez depois de 4 iterações e reuniões, 90% dos requisitos estejam definidos e refinados. No entanto, apenas 10% do software está implementado. É aquilo que eu falei, né? No começo aqui, você vai ter a etapa de levantamento de requisitos, mas você também vai ter a parte de projeto e implementação, certo? Só que você não vai fazer o levantamento de todos os requisitos. Você vai fazer o levantamento aqui, digamos, de 20% dos requisitos na parte inicial. Desses 20%, digamos que você escolhe aí 10% deles para você implementar. Então, você escolheu aqui 10% dos 20 requisitos que você levantou, dos 20%, né? Aí você implementou ali aqueles 2%. Você pode ter escolhido os que tinham mais afinidade, os que tinham maior impacto na arquitetura do sistema, os que eram mais fáceis, né? Isso vai depender de como você vai abordar isso. Então, você levantou 20% dos requisitos e implementou 2%. Aí, na próxima iteração, você vai complementar o levantamento dos requisitos. Aí você vai definir mais um pouquinho aqui, esses 20% que eu já entendi. Aí depois que eu comecei a implementar, eu vi que poderia ser melhorado mais um pouquinho. Aí você já incorpora essa melhoria no novo levantamento de requisitos aqui na interação 2. Então, você já tinha 20%, então você tem mais 10% aqui de requisitos levantados, e você também aumentou a implementação de 2 para 5%. Então, você implementou aqui mais 3% do software, certo? Na terceira iteração, você continua esse processo, até que na quarta iteração você já tem 90% dos requisitos levantados, e conforme você vai passando as iterações, o seu conhecimento ele vai melhorando sobre os requisitos, né? Ele vai ficando mais aguçado, você consegue identificar o que realmente é necessário para o sistema. Diferentemente de se você fosse fazer tudo isso aqui de uma vez só e só depois fosse começar a implementar. Aí você ia ver que quando começasse a implementar, você ia ver, eu esqueci daquilo ali, aí ia ter que voltar para cá, né, fazer aquela adaptação. No desenvolvimento interativo evolutivo, essa adaptação ela já está inclusa no modelo, né? Você consegue fazer essas coisas que você esqueceu a cada interação, certo? E você vai melhorando o sistema a cada interação. Então, no final aqui da quinta interação, você teria 90% dos requisitos já levantados e 20% do sistema implementado com qualidade de produção, né? Qualidade de sistema final. E vamos tentar detalhar aqui o que é que acontece numa interação dessa aqui de 3 semanas, né? Então, na primeira semana, você vai ter uma reunião inicial com a equipe, né? Esclarecendo as metas das iterações, né? O que é que a gente vai fazer nessa iteração? Então, você define muito bem o escopo, né? Aquilo ali se vira um mini projeto, né? Então, aquele mini projeto, ele vai operar aí durante a duração da iteração, né? Aí na terça-feira você já tem o início de codificação e teste, né? Isso se prolonga aqui pela quarta, quinta, sexta, até a quarta da próxima semana, né? E aqui você percebeu que os requisitos que eu escolhi aqui para implementar, os 10% aqui que eu escolhi para implementar, é muito grande. Eu não tinha ciência de que ele era tão grande. Então aqui você pode reduzir o escopo do projeto, né? Porque, agora que eu já entendo melhor, eu posso dizer que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu vou tirar aqui metade dele
e a outra metade eu jogo para a interação seguinte, certo? Aí faz o que você tinha planejado, né? Na terceira semana aqui da interação, né, você pode ter uma reunião de 2 dias para demonstração e requisitos, né? Fazer um levantamento do que foi construído juntamente com a equipe. E na sexta-feira você poderia ter, né, uma reunião de planejamento da interação seguinte, né? Ou seja, o que é que faltou a gente fazer aqui e o que a gente vai incorporar do que ainda falta ser feito aqui dos requisitos que foram levantados, certo? Então tudo isso é feito aqui de forma gradativa, né? Você vai melhorando a cada vez que vai se passando. Certo? Aqui ainda na primeira semana da interação, né? É feita principalmente a análise e o projeto, né? Orientado a objetos e a aplicação da UML, se necessário. Você não precisa se prender aos detalhes da UML. Eu vou escrever o UML, mas o UML diz que tem que ser assim, assim, então eu vou fazer exatamente como ela manda. Lembre-se que os diagramas da UML eles são feitos para você conseguir se comunicar com a equipe de forma satisfatória, né? Você ficar muito preso aos detalhes técnicos, né, da sintaxe, da linguagem, é provável que você não consiga ter tempo hábil de demonstrar o que você queria, que o importante é transmitir a ideia, certo? Então, construa diagramas utilizando o ML ou outras formas de diagramação, mas o importante é que você consiga transmitir a ideia para a equipe, para os seus companheiros, certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula aqui, tá? A primeira parte dessa aula, e a gente vai continuar na próxima aula, a parte 2 aqui do processo unificado, ok? Beleza, e até a próxima. Abraço, pessoal.